2 Samuel 23:9. Diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel 23:9. Depois dele, quer dizer, depois de Samar, depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aui, um dos 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido à peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou, Eleazar, e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegado à espada. Naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar somente para tomar o despojo. Então até eu confundi aqui o guerreiro naquele dia, o valente, né? Falando que era Benaia, mas na verdade é Eleazar, que lutou até que a espada ficou grudada nas mãos. E eu vou dar o significado disso já, daqui a pouquinho. Eleazar significa Deus nos socorreu, o Deus nos ajudou. Filho de Dodó. Parece até jogador de futebol, né? Ele era da tribo de Benjamim. Este foi um grande guerreiro. A primeira grande lição que eu aprendo com Eleazar é que muitas vezes as pessoas em nossa volta nos colocam numa situação difícil diante dos nossos inimigos. Veja que o povo provocou os filisteus e foram embora, correram. E deixaram apenas ali o grande guerreiro. Então a primeira lição é que muitas vezes nós ficamos realmente sozinhos. As pessoas nos abandonam na hora da luta, na hora da dificuldade, família, nem todas, né? Mas geralmente quando nós estamos passando por uma dificuldade, lá nós ficamos apenas com o inimigo, lutando, e as pessoas fogem. Claro que Samar, ele entendia, né, o propósito de Deus para a sua vida, e eu acredito que o Espírito de Deus vinha sobre ele, como Sansão e outros, né, que foram grandes, e eles realmente eram usados por Deus na força do Senhor, porque humanamente falando aqui, irmãos, é quase que impossível, né, ele ter uma vitória tão grande. Imagina você começar a matar dentro de uma guerra, a espada, a lança. Existia ali, naquela época, algumas ferramentas, algumas armas, que era realmente muito, muito forte para a época, né? Mas a gente aprende, irmãos, que nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue, como diz Efésios capítulo 6, versículo 12, mas contra os principados. Então, se você for abandonado, já foi abandonado, fica tranquilo, continua lutando a guerra do Senhor, as guerras do Senhor, porque este homem, o Eleazar, ele sabia em quem ele acreditava. Eu coloquei aqui, mesmo que todos nos abandonem, Deus sempre estará conosco, Deus sempre estará olhando as nossas atitudes como guerreiros. Então, graças a Deus, né, Eleazar se posicionou, ou seja, se levantou para guerrear contra os filisteus e não contra o povo. Essa é uma atitude que sempre alegrará o coração de Deus. Não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra o real inimigo. Então, às vezes, você está dando murro em ponta de faca, remando contra a maré, sem perspectiva de futuro, porque ao invés de você lutar contra os seus inimigos, vai lutar contra os irmãos. Parece que foram eles que fizeram, no fim, eles foram apenas instrumentos para provocar você. Então, para os verdadeiros guerreiros, a circunstância nunca os fará se prostrar. Por quê? Porque ele sabe que ele guerreia as guerras do Senhor. Eu falava ontem, até no altar, fiz um comentário, né? Que houve um momento em que o próprio Davi, ele vai se esconder na caverna de Adulão, o Adulão, e lá ele pensa que ele está sozinho, né? Aquela guerra, parece que é uma guerra muito particular entre ele e Saul contra Davi. E quando ele menos espera, aparece lá 500 homens. E ele ficou até um pouco assustado, acredito que qualquer um ficaria, né? Imagina, você começa a ouvir aqueles cavalos chegando e é o exército de Saul.
né? Ele pensou assim a princípio. Mas de repente, alguém grita lá do lado de fora: "Oh, meu Senhor", chamando ele de meu Senhor, "nós descobrimos que o Senhor guerreia as guerras do Senhor, que tu foi escolhido, e nós viemos se somar a ti." Desses 500, simplesmente estavam os 30 mais usados. Irmãos, entre esses filisteus, aliás, entre esses guerreiros, esses valentes, tinha homens que eles acertavam um fio de cabelo a 800 metros. Homens habilidosos, homens que eram muito fortes, com fundas, lanças, espadas, né? Esse Eleazer, ele era um perito de guerra. E o Senhor com ele, imagine. Então, esta é a primeira lição que eu aprendo, meus amados, que muitas vezes as pessoas nos abandonam, fogem, né? Segunda grande lição que aprendo com Eleazar é que Eleazar olhou para o alvo certo e se levantou para guerrear. Todos os inimigos e mulheres que se levantaram contra os verdadeiros servos de Deus tiveram problemas. Ou aquele que errou o alvo, ao invés de lutar contra os inimigos, o inimigo real, ele vai para as pessoas. Então, Eleazer, eu acredito que se poderia colocar culpa no povo. Não, esse povo aí provocou os filisteus, agora eles que se arranjem. Esse pessoal aí quer ver a minha caveira, né, como a gente diz. Eleazer poderia ficar ali choramingando, dando desculpa, né, dentro de uma atitude de covardia, mas ele não era com a multidão que fugiu, ou os próprios soldados que fugiram. Quando eles viram realmente que o tempo fechou, eles, vamos embora. E deixaram lá o homem, o valente, sozinho. Então, muitas vezes o mal se instala, meus amados, em nossa volta, né? O inimigo se levanta de tal forma e a gente fica impressionado porque que nós estamos passando por aquela dificuldade, por aquela luta, né? Salmos de número 106, versículo 29 e 30, diz assim, Salmos de número 106, 29 e 30. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e uma praga arrebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou juízo, e cessou aquela praga. Então alguém sempre se posicionará para que nós tenhamos vitória nas guerras do Senhor. Lembrando, essa guerra não era de Samar, essa guerra não era, né, de Benaia, esta guerra não era de Eleazar, esta guerra era do Senhor. Os filisteus queriam matar Israel, e Deus sempre levantou esses homens, né? Deus tem nos chamado como valentes para que a praga, o mal cesse em todos os sentidos. Muitas vezes o mal que se instala na nossa casa, ou no nosso bairro, na nossa cidade, pode ser a violência. Então hoje nós estamos vivendo um mundo contundente, um mundo tão difícil, na verdade, onde você vê todos os dias, meu Deus, uma violência no trânsito, uma violência na escola, uma violência no trabalho. Você vê, volta e meia, alguém se levantando, pegando arma, matando professores, matando alunos, amigos. Então nós estamos numa guerra. Não adianta fazer vistas grossas, né? Eu não me canso de dizer que quando o Bin Laden, né, travou aquela guerra com o Bush, George W. Bush, o povo dos Estados Unidos não estava nem aí. Parecia que era um outro planeta, um outro país, né? Quando no dia 11 de setembro de 2001, nós vimos pela televisão a queda das Torres Gêmeas. E aquilo abalou o mundo inteiro. Mais de 2.000 e poucas pessoas morreram. Quer dizer, nem Bin Laden morreu e nem o Bush. Eles ficaram lá, né, um com ódio do outro, até que aconteceu a morte do Bin Laden, né? O George W. Bush, eu acredito que é vivo até hoje. Então, eles estavam numa guerra, o povo americano, mas eles não se conscientizavam desta guerra. Então, eu vejo aqui, na vida deste Eleazar, ele estava realmente com espírito de guerra. Ele estava pronto para as batalhas que lhe vinha, ou vinha o povo de Israel, porque ele está defendendo o quê? O povo de Israel. Então eu penso
e não sou isolado nesse pensamento, que nós precisamos agir, mesmo mediante a morte, né? Eu acho interessante, porque Davi, como um grande guerreiro, ele pecou com Betseba, ela engravidou, e ele ficou ali pedindo misericórdia a Deus, mas a criança morreu. Então, 2 Samuel 12, 20 diz assim: então Davi se levantou da terra, levantou-se, ungiu-se e mudou de veste, e entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa e pediu o que comer, e lhe deram, e ele comeu. Então, ele estava consciente que, mesmo diante da morte, ele tinha que continuar a vida, tinha que continuar as guerras do Senhor. Então, esse levantar-se, né, às vezes não significa que você está caído ou em pecado. O levantar mediante as guerras não quer dizer que você está prostrado ou caído diante dos seus inimigos, mas quem sabe diante de uma situação, né? E o que aconteceu com Eliezer? Ele poderia se retirar, deixar as coisas como estavam, pagar para ver, como a gente fala, né? Mas ele tinha consciência que estava numa guerra e essa guerra era do Senhor. Então, Mateus 9, 24 a 26, diz assim, e disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. Isso no mistério de Jesus, o valente dos valentes, né? E riam-se dele. Tendo-se feito sair o povo, então Jesus tomou a menina pela mão e ela se levantou. E espalhou-se a notícia disso por toda aquela terra. Então, para que Deus nos levanta para guerrear as suas guerras, mesmo diante da morte? Então o povo aqui começou a dar risada de Jesus. Jesus sabia que ela estava morta. Mas quando ela disse assim, ó, ela dorme, eles começaram a... dorme, a gente sabe que ela está morta, né? Então, por mais que aos seus olhos ou aos olhos de outros a situação parece que já está perdida, não há mais solução, Deus sempre dará a solução. Eu vou ler mais uma vez 2 Samuel 23, principalmente o versículo 9, diz assim, ó, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, um dos 3 valentes que estavam com Davi. Davi só andava com gente forte, né? Valentes. Quando desafiaram os filisteus, então veja, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a peleja, sabe? Parece bobagem, mas assim, fazendo careta, provocando, né? Eu me lembro do meu irmão Josias, que ele provocava as pessoas na rua, né? E se escondia atrás de mim. E eu dizia assim, não faça isso. Mas era coisa de menino mesmo, né? Então eles provocaram e saíram correndo. E este Eleazar começou a matar, meu irmão. E foi tão forte, que a terceira grande lição que eu aprendo é que ele não largou a espada, pois com ela feriu seus inimigos. Em nenhum momento. Mesmo cansado, continuou firme, e nesse sentido aprendo que a espada, sem dúvidas, é a palavra de Deus. Tem sido abandonada a espada do Espírito por muitas pessoas, que é a palavra de Deus. Então eu coloquei aqui, ó, não devemos negligenciá-la, ela deve fazer parte da nossa vida. Vejo que a espada grudou em suas mãos de tal maneira que ele e a espada se tornaram inseparáveis. Imagine, eu falei acho que na primeira live, né? A espada chegou a grudar na mão, se tornou uma peça só, fundiu ali a mão e a espada. Então, certamente o sangue começou a secar, né? E quando eles viram, ele estava não caído pelos inimigos, mas cansaço. O cansaço era tão grande que quando eles foram, ele estava lá com a espada grudada na mão. Então, o que isso representa? Qual é o significado para nós, né? Com certeza, sangue e a palavra. Eu sempre digo, né? É uma coisa só. O sangue, né? Quando Jesus ele é ferido do seu lado direito, a Bíblia diz que saiu água e sangue. Ali estava o verdadeiro guerreiro. É aquele que dá o sangue. É aquele que não se separa da sua espada. Então, o sangue de Jesus e a espada do Espírito é a palavra de Deus. E é pelo sangue que nós somos redimidos. É pelo sangue que nós somos libertos. Somos mais do que vencedores pelo sangue de Jesus e pela palavra de Jesus. 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 16, é assim,
Porventura o cálice de bênção que bebemos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Então veja, existe aí uma unidade maravilhosa no mundo espiritual. A quarta grande lição que aprendo com Eleazar é que Deus, por intermédio dele, um único homem, operou e realizou um grande livramento. Quantas vezes, amados, a gente se sentiu só e as pessoas literalmente nos abandonaram, mas confiados em Deus, confiados nesta palavra, nós continuamos, né, e podemos, eu sempre tive vitória, né? Talvez algumas, não a guerra, né, mas algumas batalhas tivemos, algumas deficiências, perdemos algumas batalhas, mas não a guerra. Então, nesta guerra do qual nós fazemos, pode ser que a gente tenha até que ir em fuga, como aconteceu várias vezes com Davi, né? Ele sabia o tempo certo, o time da guerra. Então, às vezes, nós temos que recuar, porque faz parte da guerra. Nós temos que avançar, nós temos que esperar, né? Aquietai-vos. Isso é uma coisa muito própria dos grandes valentes, os grandes guerreiros. Mas aquele momento de afrontar, de ir para cima, realmente, como diz assim, dá cara para bater, né? Então, tanto Benaia como Samar, Eleazar, esses foram instrumentos de Deus no momento certo. Estavam no lugar certo, na hora certa, com o Deus certo, né? Eles deram grandes livramentos para o povo de Israel. Será que estamos dispostos a deixar Deus nos usar poderosamente? Quando eu digo poderosamente, é nós nas mãos dele, instrumentos ou uma ferramenta, né, que Deus usa em suas mãos. Quinta grande lição que aprendo com Eleazar é que ele permitiu que os que lhe haviam abandonado viessem se usufruir da conquista. Aqui eu gostaria de falar algumas coisas, porque você tem que entender que na hora da guerra, na hora do desespero mesmo, as pessoas fogem. Certa feita eu me lembro que meu pai estava construindo lá a segunda igreja, né, de alvenaria, e ele chegava em casa e disse: meu Deus, eu não vi fulano de tal na igreja, eu não vi fulano. Foi ele começar a construção da igreja, o povo abandonou o barco, mas Deus deu vitória, ficaram os verdadeiros valentes, ajudando, mantendo a obra de Deus, e está lá a segunda igreja, que já foi reformada e aumentada várias vezes. Mas é bem assim mesmo. Na hora que você mais precisa, cadê? Aqueles que dizem assim: não, pode contar comigo, pastor. Olha, estou aqui, estou na visão. Mas é a hora que você desafia o povo, deixa você sozinho. E eu me lembro que no dia da inauguração, o pastor João Luiz foi inaugurar, né? E muita gente foi convidada e tal. E aqueles que abandonaram a obra, a guerra, estavam lá no dia da inauguração. Então, depois a gente nos bastidores conversando, né? Como é que pode? Pode. É bem assim mesmo. O pastor começa a fazer uma campanha para comprar o som da igreja, o pastor começa a fazer uma campanha para construção, para reforma, as pessoas desaparecem. Mas depois que está tudo pronto, aí ele vem para se usufruir. Irmãos, Eleazar provou disso. Você pensa que ele ficou revoltado? Olha só, eu coloquei aqui, precisamos entender, não tenhas dúvidas, que essas pessoas que lhe abandonam, aí depois voltarão para os despojos. Querem a benção, né? Igreja nova. Me lembro lá em Vilas Oficinas, né? Colocamos ar-condicionado. Aí, que benção, pastor. A igreja tem até ar-condicionado. Mas na hora de comprar o ar-condicionado, sumiu, desapareceu. Muitos não sumiram da igreja, né? Mas você não via eles cooperando com nada daquilo. Mas eles queriam se usufruir daquele bem e não tinha problema nenhum. Por quê? Porque eu aprendo com Eleazar que essas pessoas que nos abandonam, elas vão se usufruir, né? Dependendo da situação, diz assim: puxa vida, dá vontade de ter, assim: olha, o que você está fazendo aqui agora? Mas não é para agir dessa forma. Então, meus amados,
Algumas razões. Aprendo com isso que as nossas conquistas, elas devem ser compartilhadas, mesmo com aquelas pessoas que nos abandonaram. Por quê? Em primeiro lugar, é que eles estavam enganados a respeito dos seus inimigos. E Eleazar não. Ele estava consciente dos seus inimigos. Ele está dizendo assim, ó, então volte para desfrutar desta nossa vitória. Você lembra da vitória de Cristo, de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Quantos, né, inclusive eu, me usufruí e eu não cooperei com nada, né? Não estive, não vi, mas hoje eu posso cooperar com este reino. Então, deixe que eles voltem a desfrutar. Segundo, é que Deus deu a um único homem tamanha vitória. Imagine, se tivesse ficado ao lado de Eliezer, como não seria? Mas eles abandonaram. Quem sabe eles não teriam, ele, né, Eliezer, se cansado tanto, porque até os soldados abandonaram ele. Então, se ficasse ali, quem sabe não teria chegado a uma exaustão tão grande fisicamente, né? Se mais pessoas lhe ajudassem. Mas venceu a guerra. E terceiro lugar é que, independentemente da situação em que você se encontra, no momento, se você for humilde e reconhecer a sua deficiência e se humilhar, eu digo na questão de voltar para os despojos. Tem pessoas que nem isso conseguem fazer. Entra o orgulho, não, eu não estava lá quando o pastor mais precisava, eu não cooperei, agora eu vou lá, de cara lavada, né? A pessoa diz assim, né? Me usufruir agora da nova igreja. Mas, meu irmão, é justamente isso que nós devemos fazer. Então, este homem, Samar, foi um grande guerreiro, mostrando para nós que, independentemente, nós podemos se usufruir. Até os covardes, Deus dá condições, né, dessas pessoas, delas se usufruírem dos despojos. E eu gostaria de falar, nesta oportunidade, de algumas características de um valente na pessoa de Davi. 1 Samuel 18:14, porque a gente falou dos três, né? Entre os 500 sobressaía 30, entre os 30 esses três. Mas por que esses guerreiros foram para o lado de Davi? Davi parece que era um imã. Ele atraía os verdadeiros guerreiros. Agora, por quê? 1 Samuel 18:14 diz assim: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Todos os caminhos Davi se conduzia com prudência. Quando você tem essa unção, quais são as pessoas que você vai atrair para você dentro da mesma unção? Então, quando eu analiso Benaia, né, Samar, né, Benaia é aquele que matou um leão dentro da caverna. Davi tinha matado o leão dentro da caverna. Ele depois mata um gigante. Davi tinha matado o gigante, né? Esse Samar agora, quantas guerras o próprio Davi tinha feito contra os inimigos de Deus. Lá estava ele, venceu o filisteu, derrubou o gigante de Golias. E agora este homem está lutando com o filisteu também. Então veja que a unção que você respeitar é essa que você vai atrair para você. Ou aquela que você está vivendo, você vai atrair pessoas dentro da própria visão, dentro da própria unção. Então, a pergunta, muitas vezes, né, se eu perguntasse sobre quais deveriam ser as características de um valente de Deus, certamente muitos diriam assim: poxa, o professor já falou coragem, ousadia, força, habilidade, determinação, inteligência, e aí vai. É uma relação enorme na concepção da gente. Porém, nenhuma dessas poderia estar correta aos olhos de Deus. Por que digo isso? Porque Deus poderia ter escolhido o gigante filisteu para guerrear as guerras dele. Poderia ter tido um monte de homens fortes no sentido de estatura, corpo físico. Mas Deus escolheu quem? Davi. Porque Davi se conduzia prudentemente em todos os caminhos do Senhor, e o Senhor era com ele. Então, na ótica de Deus, porque na ótica humana é o mais bombadão, é o mais habilidoso,
e aquele que atira flecha, lança e acerta um fio de cabelo, é um Eleazar da vida. Aos olhos de Deus, eu vou mostrar a primeira característica e que isso serve para nós hoje. Um valente aos olhos de Deus precisa ser curado nas suas emoções. Irmãos, é muito forte isso aqui. Na verdade, mais de 4 anos, dentro desse aspecto do qual nós estamos falando, né? Eu me lembro assim que tinha se passado uns 4 anos do nosso ministério, se levantou alguém contra o nosso ministério. E eu fiquei muito triste pela situação, né? A pessoa nos traiu, as pessoas levou um povo com ele, e eu poderia muito bem, assim, irmãos, guardar essa pessoa numa agenda negra, um livro, que diz assim, né? Está na minha lista negra, né? Sentido de isolamento, sentido de tal. Mas eu descobri, irmãos, que quando você guarda rancor, você é um homem ferido de alma e Deus não pode te usar. A cura das nossas emoções é o ponto de partida para que possamos guerrear as guerras do Senhor. Senão, não adiantará o enfrentamento com o inimigo. Nós não teremos vitórias. Então, eu iria vencer muitos obstáculos, porém, Satanás, usando pessoas, essas pessoas vieram nos magoar, nos machucar. Se você não conhece a palavra de Deus, você começa a lutar contra as pessoas, e não é contra elas. Há um inimigo que a gente não está enxergando, usando aquelas pessoas. E Davi era para ser um jovem, né? Porque Davi era muito novo quando foi ungido rei. Ele já era, se ele quisesse ser, ele poderia ser já uma pessoa muito triste, muito abatida, porque você vai ver que quando Deus vai ungir o rei sobre Israel, o novo rei, estava todos os irmãos de Davi, menos Davi. Tanto é que Samuel diz assim, olha, ainda há algum mancebo? Existe alguém ainda? Não, tem umzinho aí, está trabalhando. A gente falou na primeira live, né? Deus não vai escolher ninguém que esteja sem fazer nada, sempre trabalhando. Eu leio aqui 1 Samuel, veja só, 1 Samuel no capítulo 17, versículo 28 ou 30. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Você lembra da guerra ou da batalha contra o filisteu? Obedientemente, ele obedece, né, o pai, leva os pães para os capitães, porque ele queria ter notícia da guerra, né? Ele queria saber se Eliabe estava bem, os outros irmãos. E quando ele chega lá, que ele vê o gigante, né? E aí ele começa a conversar. Escuta, o que o rei vai dar para a pessoa que vencer esse gigante? E ele está conversando com a pessoa, de repente chega Eliabe. Diz assim, ó, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que descesses aqui? Olha a guerra dentro de casa. E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja, julgando mal. Mas qual que era a intenção do inimigo das nossas almas? Criar no coração de Davi uma mágoa, uma tristeza. Realmente, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai mandou eu entregar os queijos, os pães, eu já fiz a minha parte, eu não sou guerreiro, coisa nenhuma, eu vou embora. Mas olha só a resposta de Davi. Então disse Davi, o que fiz eu agora? Era uma briga já, uma rixa entre irmãos. Davi, ele era muito esperto para a sua época e ele despertava a inveja das pessoas. Então, meus amados, nesta guerra, uma das características que Deus olha e Deus quer encontrar no nosso coração é que você não se magoe tão fácil com seus liderados, com a visão do seu pastor, com o próprio pastor, que às vezes está sendo rude, está sendo duro, mas é para que você se desperte para a vida. Agora veja só, porventura, diz Davi, né? Que fiz agora? Porventura não há razão para isso?
e desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Porque ele está conversando, dizendo assim, escuta, ele ainda não é rei, mas ele já tinha sido ungido, né, por Deus. E aí, o que eu fiz agora? Qual que é a bronca? Larga do meu pé, chulé. Então, às vezes, as pessoas se levantam contra nós por inveja. E Davi, então, disse assim, o que nós vamos receber se vencermos este gigante? O rapaz estava explicando para ele, de repente chega Eliabe, daí ele sai de Eliabe e vai para outra pessoa perguntar. Olha, o rei vai fazer assim, 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 vai dar isso, aquilo. Então, nós temos que determinar que nesta guerra os traços que Deus está esperando é muito mais do que coragem, ousadia, determinação. Tudo isso se encaixa na vida de um guerreiro, na vida de um valente. Mas o que Deus está procurando em nós é se nós estamos sarados nas nossas emoções. Porque Davi tinha razão para estar magoado desde menininho, desde a unção que ele recebeu, porque não foi convidado. O papai convidou todo mundo, menos ele. E ele poderia guardar isso no coração. Então, Davi, por muito tempo, enfrentava grandes dificuldades dentro de sua casa com seus irmãos. Penso que Davi, por ser diferente, causava inveja. Ele era ruivo, um aspecto, vivia sempre, talvez o xodó do papai, de Jessé. Mas isso não impediu. Não esqueça, Satanás quer te ver derrotado. Satanás quer te vencer e tomar o teu lugar, dar para alguém o teu lugar. Ele sabe que se conseguir magoar o teu coração antes da peleja, mesmo que estejamos indo para a guerra, em nome de Jesus, nós teremos dificuldades. E a gente vê que a trajetória de Davi, até derrubar Golias, comprova que ele era alguém curado na alma. Porque ele teve uma atitude positiva diante das situações. Muitas vezes nós temos atitudes reprováveis diante dos olhos de Deus. Então Davi tinha tudo para ser um moço cheio de feridas na alma, esquecido pelo próprio pai, crítica dos irmãos, incredulidade do rei Saul. Tu não podes, tu não é homem de guerra, imagine. Mas ele conquistou também o coração do rei, foi desprezado, desdenhado pelo inimigo. Golias zombou dele, minimizou. Tu pensa que eu sou um cão, né? Então você tem que manter firmeza. Você como herói, você como valente, você tem que manter firmeza na sua vida espiritual. Então não seja um produto do meio em que você viveu ou vive. Davi tinha tudo para dar errado. Se ficasse preso à circunstância familiar, preso às pessoas, não teria sido usado como foi usado. Então essas são as características de um valente chamado Davi. Eu coloquei aqui, quando você guerreia as guerras do Senhor, não são poucas aqueles que se levantarão para roubar a tua bênção. Nós temos que tomar cuidado com os ladrões de alegria, que certamente vão procurar tirar aí proveito, Quando eu vejo Jefeté, um dos juízes de Israel, tinha tudo para fracassar, pois a mãe era uma prostituta e não teve pai presente. Foi parte de uma família destruída, Jefeté, mas foi um grande guerreiro. Isaías era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, mas ainda assim foi um profeta ou um dos maiores da palavra de Deus. Ele era a boca de Deus nessa terra. Gideão pertencia à menor tribo de Israel e a sua família era muito pequena. Portanto, Deus deu o livramento. Se você deseja ser um matador de gigantes, se você deseja ser um valente para Deus, não deixe o teu coração ser magoado. Blinde. Não pode ser uma pessoa ultra sensível. Hoje existem muitos cristãos assim, mas que, meu Deus, não dá para falar nada. Não dá para tocar em assunto. Se você chamar ele para responsabilidade, você chega diante dele e diz assim, olha, está errado, pronto. O povo não gosta de ser corrigido, não gosta de ser cobrado.
se magoam fácil. Será que você não é uma dessas pessoas? Se magoa muito fácil. Irmãos, o guerreiro valente já está dizendo tudo. Não pode viver aí à mercê do inimigo, das circunstâncias. Você não vive pelas circunstâncias. Você aproveita as circunstâncias para demonstrar diante de Deus quem você é. Então qualquer coisinha está abatido, qualquer coisinha está fracassado, qualquer coisinha está desistindo. Segunda característica, do valente é ser firme diante das pressões. A gente falava sobre isso quando falava sobre um dos valentes, né, o primeiro lá. Os valentes são a prova de pressão, tem que ser. Observe quantas pressões Davi teve que suportar até derrubar o gigante Golias. A pressão da agressividade, Golias saía e desafiava Israel. Então imagina a pessoa que chega na televisão e diz, olha, eu quero um valente aqui para brigar comigo. E todos, a Bíblia diz em Samuel 17, 24, 1 Samuel 17, 24, né, que todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam. Medo mesmo, irmãos. Ele era o gigante de Gate, ele era forte, mas estava nem aí, irmãos. Davi estava acostumado. Tinha vencido o urso, tinha vencido o leão, o urso, agora faltava o gigante. Depois ele ia enfrentar um maior ainda, um mais poderoso do que o gigante Golias, que não era apenas Saul, era um exército inteiro contra ele. Então, a pressão da reputação do gigante, ele é o guerreiro, campeão, os filisteus. Para ele, irmãos, tanto faz. Podia ser 10, 12, para ele. Então, a pressão do problema que aparecia todos os dias. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Ninguém. Olha a pressão psicológica, o vexame, né? A honradez daquele exército todo. O exército todo, a começar por o próprio Saul. Então ele não deixava essas coisas, a pressão das ameaças do gigante, não deixou a pressão das pessoas que nos abandonam muitas vezes. Davi ficou sozinho na hora do confronto. Cadê o exército? Tinha corrido todo mundo. Agora era ele e o gigante. Então a pressão diante das circunstâncias que enfrentamos, Davi já tinha enfrentado tantas coisas, tanto medo, né? Mas ele encontrou o caminho da coragem e enfrentou o leão, o urso, e agora enfrentaria o filisteu. E ele não sabia que aquele dia estava marcado na sua vida, na sua história, no seu ministério, com um dos dias mais importantes da vida de um guerreiro. É o dia que você vai derrubar o gigante, você vai subir no peito do gigante com a própria espada do gigante, vai cortar a cabeça do gigante, vai levantar a cabeça para o alto e gritar, né? Eis aqui a nossa vitória. Ah, Deus, um Deus poderoso em Israel. E a Bíblia diz então que aquilo fez com que todos os... Eu aprendo com Davi também, que aí o exército, quando viu que o gigante estava morto, aí se animaram. Foram para cima dos outros soldados e foi grande a batalha, foi grande a vitória e grande os despojos. Porque quanto maior é a batalha, maior são os despojos. Então, se tu estás passando hoje por grandes lutas, gigantes se levantam, eles já começaram a cambalear, eles vão cair. Então, tenha muito cuidado na hora da pressão, porque a pressão pode se tornar em depressão. Tem gente que na pressão quer dormir, se isolar, ficar remoendo o problema. Outros ficam o dia inteiro assistindo televisão. Bom, tem que ir para a guerra. Está estagnado, paralisado. E agora, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu já recorri para tantas pessoas, para esse, para aquele. Ninguém. Calma, porque Deus vai te dar a resposta. Muitas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas em nossa volta, deixamos o coração se ferir, se magoar, e na hora que é para enfrentar o gigante mesmo, nós estamos ali melindrosos, sabe? São aquelas pessoas que se é pequeno no seu mundo, ó vida, ó céus, ó azar, por quê? Para quê? Há uma finalidade. Então você foi chamado para ser coluna da casa de Deus. Apocalipse 3,
12 assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente falou sobre isso aqui algumas semanas atrás, que nós seremos coluna. Por que existe essa característica? É para suportar a pressão. A gente comentava que qualquer prédio, qualquer casa, 2, 3 andares, tem que ter uma coluna forte para poder sustentar o peso, né? Então, a principal função da coluna é aguentar a pressão de todo o edifício. Por isso, a Bíblia diz que o que vencer será coluna. Interessante, né? Porque realmente existe algo muito maior do que nós podemos imaginar. Agora veja, se Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, né, por que nós temos tanta dificuldade, ou Deus tem tanta dificuldade de achar em nós essas características? Amados, a terceira característica de um valente é ele estar de olho na recompensa. A gente já comentou a respeito disso. Não é pecado, faz parte da batalha, faz parte da guerra. Existem várias pessoas que elas passam por lutas, são valentes. Meu Deus, enfrentaram uma luta dentro de casa com drogas, separação, desemprego. E aí, na hora de colher o fruto dessa batalha, os despojos dessa guerra, ele cruza os braços. Veja, você tinha que ir e tomar posse dos despojos. Se apenas matasse, pega o seu camelo, a sua mula e volta para Israel, não tinha sentido a guerra. Porque você vence a guerra, ou o valente vence o outro valente, para quê? Para pegar os despojos. Tanto é que Jesus vai falar sobre um valente, quando ele quer entrar na casa, ele vai amarrar a mão do outro valente, porque chegou um valente maior do que ele, e ele vai o quê? Saquear. A palavra saquear não significa roubar, é colocar em sacos e levar, porque faz parte. Então não estou dizendo que você tem que entrar numa casa e fazer isso, mas no sentido da guerra, né? Então Davi pediu que os soldados repetissem para ele qual era a recompensa várias vezes. É lógico que ele não gostou de ver o nome do Senhor sendo afrontado, porque a primeira coisa que ele diz é o seguinte: quem é esse circunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Quem que ele pensa que ele é? Eu sou circuncidado, ele não é. Eu vou viver, ele vai morrer. Mas onde que está a recompensa? Então ele estava de olho na recompensa. Aí alguém disse para ele: olha, é assim, 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 chega Eliabe, eu sei a tua presunção, tu está aqui só para ver desgraça. O que eu fiz agora? Foi para outra pessoa. Escuta, o que o rei vai dar? Irmãos, isso não é pecado, isso não é negativar a fé, é você entender que você tem direitos. Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito. Então, quando ele descobriu o que era, ele foi para a guerra com mais incentivo ainda. Então o rei iria fazer 3 coisas para o homem que matasse o Golias. Olha aqui os despojos do valente. Você já passou por tantas dificuldades aí na tua vida e você ainda não reivindicou os despojos como valente de Deus. Então as características são estas. Guarde o seu coração, né? Guarde, veja, não subestime o seu inimigo, porque ele não dá trégua, mas você aguenta a pressão, vai à frente e agora de olho nos despojos. Então o rei prometeu 3 coisas: daria riqueza, daria a mão da sua filha em casamento, livraria ele da casa e a casa do seu pai de todos os impostos futuros. Você já pensou? Hoje é um desafio no Brasil, e a pessoa que vencer esse desafio vai receber muita riqueza do governo, vai casar com a filha do presidente. Interessante, né? E os pais ficarão, ou a casa, diz assim, ó, livrei ele
e a casa do seu pai, quer dizer, a casa, todos os irmãos não iam mais pagar impostos, inclusive o seu Eliabe, porque depois Eliabe, ele vai ter que se curvar diante do rei de Israel, que é o seu irmão. Eliabe não conseguiu, os outros irmãos não conseguiram, mas ele conseguiu. Davi conseguiu ser rei sobre Israel. Então, em toda a Bíblia existe uma recompensa para aqueles que são valentes, para aqueles que se tornam vencedores. Davi recebeu a recompensa que o rei prometeu, e o que o rei tinha prometido foi algo muito grande, muito forte. Deus, muitas vezes, irmãos, está olhando a nossa situação e parece que você não está sendo nem honrado. Eu dizia ontem, ou na primeira terça-feira, sobre Benaia, que ele não queria ser visto, ele não queria estar entre os três, e quem sabe ele não recebeu o ápice da sua valentia, né, no reinado de Davi. Mas quando Salomão ele assume, a primeira pessoa que ele chama Salomão para ser o chefe de todo o seu exército foi Benaia, por incrível que pareça. Então veja só, Mateus 19, 29, às vezes diz assim, mas Deus me dando a vitória, tá bom, mas a sua vitória acompanha os despojos. Olha o que diz, preste atenção em Mateus 19, 29. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então há despojos, há premiação, não só na eternidade, aqui também. Então às vezes você vê aquela pessoa, desfrutando de uma prosperidade, até pastor, por que não? Começou naquela obra, guerreou as guerras do Senhor, passou um pedaço grande, sofreu com a sua família, venceu, e agora é injusto ele ter a sua casa própria, o seu bom carro. É injusto o pastor ter uma casa na praia. Todos que trabalham como valentes na advocacia, na medicina, na política, têm casa até fora do país, apartamento nos Estados Unidos. E por que esses valentes de Deus não podem? Então nós precisamos rever nossos conceitos. Deus não fica devendo nada para ninguém. Aquele que remove a afronta será lembrado no livro das obras, nos anais celestiais. Há um memorial diante de Deus, onde as nossas obras são gravadas. Portanto, vamos nos levantar hoje e, como guerreiros desse exército, vamos aclamar o nome do Senhor, vamos cortar a cabeça do gigante, remover a afronta. Às vezes a afronta da tua família é de mal pagador, aí você se levanta, passa a fazer a coisa certa de uma maneira correta e Deus então começa a te honrar. E eu preciso terminar dizendo o seguinte, meus amados: se posicione como valente. Quem sabe até aqui você tem vivido na covardia, no medo, no abandono. Até aqui você tem tido, quem sabe, muitos inimigos têm se levantado contra ti. Você já venceu muitas batalhas, não reivindicou seus despojos. Quem sabe esteja passando hoje pelas lutas que passam, pelas dificuldades que enfrentam, porque não reivindicou de Deus os seus despojos, ou a premiação desta batalha do qual você enfrentou, que foi dura, deixou marcas, dependendo das batalhas. Eu sempre digo o seguinte, que Davi, ele era um homem todo marcado no seu corpo, todo machucado, cortado. Então as pessoas que perguntassem para Davi assim, meu Deus, o que é isso no teu rosto? Foi a batalha tal. O dedo, essa marca, foi na batalha tal. Esse aqui na batalha tal. Esse aqui. Mas e no coração? Não, no coração, graças a Deus, estou de bem com Deus, estou com bem com a vida. O que não podia ter, meus irmãos, era cicatriz no coração. E se tivesse, ou ferida, melhor dizendo, ferida no coração, podia até olhar as cicatrizes saradas, porque as pessoas nos abandonam, nós ficamos tristes, as pessoas falam mal da gente, mas não podemos deixar isso impedir que sejamos os valentes do Senhor. Então, Davi foi um grande guerreiro,
atraiu a atenção de 500, depois 30, repito, os 3 maiores. Ele vai lembrar deles no final da sua vida, quando vai escrever a sua última carta. Imagina que eu tivesse que escrever a minha última carta. Vou morrer. E agora? Agora eu tenho que escrever a minha última carta. Ele, quando vai escrever a carta, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me deu força. E ele começa, a falar, de repente ele para e diz assim: como poderia fazer tamanha maldade? Esquecer dos guerreiros. Ele vai lembrar de uma cena, e eu quero terminar com isso, porque ele está na caverna de Adulão, já os guerreiros estão ali, e nos diz que ele falou assim, sussurrou: ai, que vontade de beber água de Belém. Olha só o que é um guerreiro, hein? A Bíblia diz o seguinte, meus irmãos, isso é bíblico. Davi falou assim: ai, que vontade de tomar água de Belém. Devia ser uma água muito boa, muito geladinha para a época. E a Bíblia diz que aqueles 3 guerreiros, se não me falha a memória, aqueles 3 guerreiros ouviram. De longe, estavam atentos ao líder. E nos diz a palavra de Deus que eles sumiram. Quando foi a tardezinha, eles chegaram tudo ensanguentados, com um cântaro ou com um recipiente cheio de água de Belém. Sabe quando você suspira assim? Por exemplo, eu gosto muito de um pastelzinho que tem de banana lá em Paranaguá. E não vejo a hora de ir lá comer um pastelzinho de banana lá com café. E imagine que eu diga assim: ai, que vontade de comer uma bananinha lá de Paranaguá. De repente você vê que a pessoa não está do teu lado. Cadê fulano? Ninguém sabe. Quando é a tardezinha, ele chega assim, aquele pacotinho cheio de bananinha, com café também. O que você vai fazer? Não, eu ouvi a conversa ali, eu fui lá em Paranaguá comprar. O senhor não está com vontade de comer bananinha? Está aqui, ó. Eles fizeram isso, irmão, só que ir a Paranaguá e comprar ali a bananinha é fácil. Tem suas dificuldades e tal, tem que pagar pedágio e tudo mais, mas olha o que esses 3 fizeram. Eles foram lá e essa fonte de Belém estava na posse dos filisteus. Eles simplesmente arrebentaram com o exército que estava lá guardando a fonte e pegaram a água. Quando Davi olhou eles ensanguentados: o que vocês fizeram? E ele vai lembrar na última carta disso aí. E o que vocês fizeram? Disse: o senhor não queria beber água de Belém? Está aqui, ó. Irmãos, Davi ficou muito emocionado. Ele pegou e falou assim: olha, como eu vou beber essa água se vocês colocaram a vida de vocês em risco? Eis que ofereço ao meu Deus. Ele pegou aquela água e derramou na terra e disse: eu ofereço ao meu Deus como semente, como oferta de libação, oferta líquida. E irmãos, esses 3 homens foram o que foram, porque eles enfrentavam qualquer situação para atender aquela pessoa, para atender aquele que foi chamado para Deus, que era o próprio Davi. Então, que você esteja ao lado do seu pastor, valorize. A gente só dá valor quando perde. Há muitas pessoas que no último ano que nós estávamos ali em Guarapuava, no último ano que nós estávamos ali em Vilas Oficinas, é que passaram a valorizar o pastor. Poderia ser qualquer um. A gente só dá valor quando perde. Me lembro ali em Vilas Oficinas, uma pessoa que eu sempre dizia assim: vamos trabalhar para Jesus, rapaz, você tem um potencial. Nunca quis. Na hora que eu disse assim: estou indo embora, eu disse: pastor, não vai não, pastor. Logo agora, eu quero ajudar o senhor, agora que eu entendi a visão. Por favor, pastor, não vai. Eu falei: filho, agora não tem como voltar. Perdeu o tempo, perdeu o time, perdeu o momento. Lá em Guarapuava a mesma coisa. A gente só dá valor quando perde. Não é que você é melhor do que os outros, é que Deus colocou você. Então, esse pastor que está aí agora, valorize ele, esteja do lado dele, faça a sua parte. Não são iguais, nós não somos iguais, existe visão, a palavra é a mesma, mas há uma visão aqui, ali outra, que é diferente. Ele olha de um jeito, eu olho de um jeito alguma coisa, você olha de outro ângulo, né? Se você pegar os 4 evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, né?
você vai ver que os 4 tinham uma visão diferente do mesmo milagre. Então eles vão contar e narrar a mesma história dentro de uma visão diferente, mas a visão era a mesma, né? Então eu vejo assim, que às vezes você deixa de ser o grande valente, o grande guerreiro, porque você não interage, você não entra naquela visão e Deus não tem como te abençoar. Eu quero orar por você, pedir a bênção de Deus para a tua vida e com certeza Deus mudará a nossa história. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero colocar na tua presença todos os teus filhos e filhas. Senhor Deus, que ser um valente do Senhor não é fácil, é com lutas, é com grandes dificuldades, até mesmo dentro da própria casa, como o próprio Davi enfrentou Eliabe e os seus irmãos, e assim é a tua casa. Muitas vezes, Senhor, as pessoas não se entendem. Eu sempre digo, meu Deus, que a igreja muitas vezes parece um hospital. A gente vai no hospital e lá tem todo tipo de pessoas doentes, pessoas ali estão acamadas, estão ali na UTI, uns foram queimados, outros quebraram a perna, outros estão com varicela, outros estão doentes, mas a finalidade de todos é sair dali curados, sarados, para casa, para poder continuar a sua vida. Igreja é como um hospital, e às vezes parece um hospital de louco, ninguém se entende. Mas, Senhor, quando nós olhamos o inimigo real, e que não são os irmãos da igreja, não é o pastor, não é a igreja, não é a visão, é o diabo. São esses seres que são enviados pelo próprio Satanás para atormentar a nossa vida, e nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra esta potestade, com este mal, até mesmo nos lugares celestiais. Por isso, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor continue nos abençoando em tudo. Abençoar este teu filho, essa tua filha, que são verdadeiros guerreiros e guerreiras, e que este valente se levante nesse dia e que eles possam se posicionar, porque a jornada é muito longa ainda e nós temos muito o que fazer. Por isso, Deus, nos dê cada vez mais este espírito de ousadia, esta virtude, essas características das quais o Senhor está procurando na gente. Ajuda-nos, Senhor, a entender o teu propósito e que nós tenhamos vitória, grandes vitórias, grandes conquistas, e que possamos olhar sim os despojos, porque a premiação para todo valente que está comprometido com esta guerra, que são as guerras do Senhor. Eu estou guerreando as guerras do Senhor. Me ajude, Senhor. Me dê a virtude certa. Me dê, Senhor, o tempo que o Senhor me dá. Esse tempo que se chama hoje. Nós podemos, Senhor Deus, guerrear e vencer. Não é só guerrear, é guerrear e vencer as batalhas. Ajuda-nos, é a nossa oração, nosso pedido. Quem sabe, há hoje uma grande guerra e uma batalha sendo travada com a vida, pessoas que estão doentes, pessoas que estão desempregadas, casamento, familiar, filho nas drogas. Eu sei que esse gigante já caiu por terra. Em nome de Jesus, ajuda-nos. É a minha oração, meu pedido. E todos digam amém. Amém, meus amados?